Olá, amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos. Eu sou o Diácono Melquisedeque. Estou mais uma vez aqui para fazer o comentário da lição desta semana. Lição de número 8, da editora CPAD, da classe de jovens, com o tema Depressão, um mal do nosso tempo. Em primeiro lugar, essa lição falando sobre depressão, é importante nós fazermos esse comentário de que a depressão é importante que ela seja diagnosticada por um profissional. É claro que a revista da Escola Dominical está propondo esse assunto para que seja abordado e possa identificar alguns sintomas da depressão e, claro, a partir disso chegar a uma conclusão de que é necessário procurar um profissional, mas nunca ninguém que não seja um profissional da área possa dar algum diagnóstico de alguém que esteja ou não com depressão. O tema é extremamente pertinente porque, como diz o texto do título da lição, o mal do nosso tempo, mas é importante que qualquer evidência, qualquer sintoma da depressão é absolutamente necessário que seja procurado um profissional da área da psicologia ou psiquiatria para que seja dado um diagnóstico. Você pode adquirir esse material acessando a plataforma ebdinfoco.com. Você acessa www.ebdinfoco.com e você vai encontrar uma diversidade de material que vai ajudar você na sua escola bíblica dominical. É a EBD em Foco, do nosso amigo irmão Herberson Pinheiro dos Santos, ajudando você a dinamizar as aulas da sua escola bíblica dominical. O texto do dia está no Salmo de número 46, verso 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Muito sugestivo esse texto para um assunto como a depressão. Haja vista, a pessoa que está com depressão se sente desabrigada, se sente só, se sente desprotegida. E o Salmo vem dizer aqui, o salmista, no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós temos um lugar seguro, nós temos uma fortaleza, nós temos um socorro que é Deus. Não precisamos estar deprimidos. A síntese: a depressão é uma doença que aflige os crentes e não crentes. Já foi considerada o mal do século. É importante fazer essa observação que por muito tempo muitos cristãos defendiam que crentes, verdadeiros crentes, não poderiam ter depressão, não poderiam ficar doentes de depressão. Mas é evidente, isso é evidente e está mais do que provado que esta enfermidade pode afligir tanto crentes quanto não crentes. Isso não está relacionado com uma questão de a pessoa ser crente ou não crente. Está relacionado com as circunstâncias da vida de cada um, seja elementos psicológicos, sociais, mas não está relacionado com a crença de ninguém. A depressão é uma doença que aflige tanto crentes quanto não crentes. O texto bíblico está em 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 11. Conta a história do profeta Elias, que após vencer os profetas de Baal, fugiu de Jezabel e passou por momentos difíceis ali próximo ao ribeiro de Querite, onde ele foi se esconder. Depois passou por um momento
de depressão, que a gente vai ver isso mais na frente no decorrer do comentário. Eu não vou me deter aqui no texto bíblico, mas aconselho a você, professor, a fazer isso, estudar, pesquisar a história de Elias que está nesse texto e levar também os seus alunos a fazerem esse estudo sobre o texto base da lição. Bom, nós vamos para a nossa introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da depressão, uma doença que tem assolado crentes e não crentes. Como já dissemos na síntese, não está relacionado com a fé da pessoa a depressão. Não está relacionado com a fé. Tanto faz crentes quanto não crentes podem ficar depressivos. Exemplo disso é o personagem que nós vamos mais falar sobre ele nesta lição, é o profeta Elias, o homem mais piedoso e mais cheio do poder de Deus do que o profeta Elias. Não temos na Bíblia. E ele chegou a um momento em que ele desistiu da própria vida, entrou numa profunda depressão que pediu até para morrer. Portanto, a depressão ela não está relacionada com a fé, com a crença de nenhuma pessoa. Embora na atualidade os casos de depressão tenham aumentado de forma alarmante, esta não é uma doença da modernidade, pois na Bíblia já encontramos alguns homens que, embora fossem fiéis ao Senhor, tiveram de lutar contra essa enfermidade, como, por exemplo, Elias e Davi. Pois é, o contexto histórico do termo depressão, o termo depressão é relativamente novo, né? Tendo sido usado pela primeira vez em 1680 para designar um estado de desânimo, né? De falta de alegria. A história do conceito, como vemos hoje, tem sua origem no século XVII. Mas se ligarmos o termo depressão, a alteração de humor, né, a esta tristeza, a esse desespero, a esta falta de vontade de viver, nós vamos perceber, como o texto da nossa lição, do comentário da lição nos diz, nós vamos perceber que desde os tempos bíblicos já havia evidências da depressão. A dor invisível, nosso primeiro ponto. O que é a depressão? Qual é o conceito de depressão? Depressão é uma dor aparentemente invisível e intensa que atinge a nossa alma. Segundo a psicóloga Sônia Pires Ramos, popularmente a depressão é uma palavra utilizada para explicar desde o mau humor até a dor pela perda de um ente querido. Então, como podemos melhor defini-la? Bom, a depressão não é uma mera tristeza, nem uma mera angústia, ainda que isso seja considerado sintomas da depressão. Mas a depressão ela é muito mais a perda do prazer de viver. É uma dor profunda do coração que abate o espírito. Vale lembrar também que, além da depressão, nesse conceito do que foi dito aqui, a perda do prazer de viver, nós temos o parasuicídio, que é a tendência de chamar a atenção das pessoas através de ameaças de suicídios, através de autoflagelo, por exemplo, muitas pessoas que se cortam, pessoas que tentam o suicídio, segundo alguns especialistas, ainda que essas pessoas não tenham definitivamente a intenção de se suicidar, mas usam esses artifícios para chamar a atenção de pessoas. Essas pessoas elas sentem necessidade de chamar a atenção de alguém
E por isso elas se valem desses artifícios, como cortar os braços, ou se autoflagelar, que é uma característica de não exatamente da depressão, mas do parasuicídio, que é também um problema seríssimo, que pode inclusive ser a evidência do início de uma depressão, haja vista a depressão chegar ao ponto de levar uma pessoa ao suicídio. Existem evidências e a porcentagem de pessoas que suicidaram por causa da depressão é muito grande. Existem muitas pessoas que, às vezes, quem é leigo, quem não é especialista na área, vai pensar que ela está com depressão, mas é possível que ela esteja apenas com essa parasuicídio. A depressão em si, o conceito, a melhor definição de depressão é a perda do prazer de viver, uma dor profunda do coração que abate o espírito. Alguns sintomas da depressão: tristeza profunda. Pois é, como acabamos de dizer, tristeza profunda no coração que abate o espírito. Acessos de choro, irritação, insônia, perda de apetite ou compulsão alimentar. Enfim, alguns sintomas da depressão, na verdade, são distúrbios, né, que vai aí tirar o equilíbrio dessa pessoa. E quando percebermos esses distúrbios, esse desequilíbrio no estado natural da pessoa, pode ser evidência da depressão. A depressão também afeta a autoestima, fazendo com que o doente perca o amor por si mesmo e o sentimento de mais-valia. O profeta Elias experimentou essa perda do sentimento de mais-valia quando ele achou que ele não tinha valor nenhum para o seu povo, tanto que ele chega a pedir a própria morte. Alguns dos sintomas da depressão são estes: a perda do sentimento de valor próprio. O profeta Elias, depois de derrotar os profetas de Baal e ser ameaçado por Jezabel, experimenta um período de dor e sofrimento na alma. A autoestima dele foi afetada pela dor quando ele declarou que não era melhor que seus pais. 1 Reis 19:4 diz: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Perda do valor próprio. Aqui o profeta Elias entende que ele não tem valor mais. A sua vida não tem mais valor, que ele possivelmente não vai fazer falta para ninguém. Ele pediu a morte, pois se sentiu que não tinha mais valor para o seu próprio povo. Mesmo ele sendo o grande profeta que era, ele olhou para o povo, viu o povo todo voltado para os ídolos, seguindo Acabe e Jezabel, e ele então entristeceu-se profundamente e achou que não tinha valor para ninguém. Alguns dos sintomas da depressão é a falta de valor próprio. Quando a pessoa pensa que não tem valor nenhum, que ninguém vai sentir falta dela, que ela não significa nada para ninguém, que ela não tem capacidade de realizar, de sonhar, de ser alguém na vida. Quando esse tipo de sentimento invade uma pessoa, possivelmente ele está com sintomas de depressão. A depressão também tira a alegria e a vontade de viver. Elias pediu a morte
desistindo da vida e do seu ministério. A Bíblia diz: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida. A depressão também tira a alegria e a vontade de viver. A depressão é uma doença que precisa de acompanhamento de um médico psiquiatra e também de terapia. Olha, como eu já disse no início, nós precisamos entender que uma pessoa leiga não pode fazer o diagnóstico de depressão. É um problema recorrente nos dias de hoje, e o que nós, leigos na área da psicologia e psiquiatria, podemos fazer é observar alguns sintomas e imediatamente pedir que essa pessoa seja encaminhada para um especialista. Mas nós não podemos fazer nenhum diagnóstico, não podemos receitar nenhum medicamento, não podemos fazer nenhum acompanhamento. O que nós podemos é orar por essa pessoa, mas é absolutamente necessário que ela procure um profissional da área. Bom, a depressão, às vezes não basta o acompanhamento de um profissional, às vezes é necessário também o uso de antidepressivos, mas somente o psiquiatra pode prescrever a melhor medicação. Jamais qualquer pessoa que não seja especialista na área possa fazer qualquer prescrição médica de qualquer medicamento para quem esteja com diagnóstico de depressão ou com apenas sintomas de depressão. É claro que Deus tem o poder para curar toda e qualquer enfermidade, e a depressão não está fora disso. Deus é o médico dos médicos, e nós, como cristãos, nós não podemos negar que uma pessoa com depressão precisa de um acompanhamento médico, mas também nós não podemos deixar tudo em cargo dos médicos, porque nós servimos ao médico dos médicos, o Senhor dos senhores. A igreja, o crente, pode buscar a Deus e clamar a Ele, porque Deus tem poder para curar esta enfermidade, como tem poder para curar qualquer enfermidade e até ressuscitar mortos. Os sintomas da depressão são diversos e variam de acordo com cada indivíduo, mas a perda do apetite é um dos mais comuns. Ele leva a pessoa ao enfraquecimento acentuado. Algumas pessoas precisam de internação para que sejam hidratadas e nutridas. A vontade de dormir também pode ser intensa, fazendo com que a pessoa passe a maior parte do tempo dormindo, sem acordar para se alimentar. No tratamento de Deus para com Elias, um anjo tocou o profeta que estava dormindo e disse: levanta-te e come. O anjo tocou Elias pela segunda vez, dizendo: levanta-te e come. É importante que as pessoas que estão em volta de quem está com sintomas ou até mesmo já com diagnóstico de depressão, que tenha esse cuidado para que a pessoa esteja se alimentando bem, para que o seu corpo esteja fortalecido, para que ela não se entregue ainda mais à depressão, ao estado depressivo, porque uma vez que ela sente o corpo enfraquecido, ela perde ainda mais o ânimo e isso vai piorando cada vez mais. Sem a ajuda divina, o profeta não teria forças para se erguer sozinho. A pessoa que sofre de depressão precisa igualmente da nossa ajuda, oração e carinho. A pessoa que está com depressão, ela precisa de assistência, ela precisa de aceitação, ela precisa que as pessoas que estão em volta dela possa dar a ela carinho, possa fazer com que ela se sinta importante para que ela possa superar esse momento difícil. Uma das piores coisas que você pode fazer
com uma pessoa que está com depressão é ignorá-la ou acusá-la de não estar com aquele problema. É possível que, agindo assim, as coisas só vão piorar. Mas, se dermos atenção, se dermos carinho e, como cristãos, ajudar em oração, certamente isso vai ser de grande importância. Verbalização do problema. Verbalizar aquilo que estamos sentindo é de suma importância para a cura. Por isso o Senhor perguntou a Elias: que fazes aqui, Elias? Deus estava dando a oportunidade do profeta verbalizar, expressar toda a sua dor. Toda a dor da sua alma. Olha, uma vez que a depressão está muito associada aos nossos sentimentos, falar sobre o problema é muito importante para chegar à cura. É por isso que é absolutamente necessário que a pessoa que esteja com depressão precisa ir fazer uma terapia, precisa procurar um psiquiatra para que ele possa fazer uma assistência especializada, ouvir o paciente, porque ele precisa expor o que ele está sentindo, ele precisa colocar para fora aquela angústia, aquele sentimento de tristeza. E como o especialista está preparado para dar as respostas, então ele precisa ser levado a um especialista. No caso de Elias, o especialista ali era Deus, e Elias então falou com Deus, e Deus então deu a Elias a resposta que ele precisava para sair daquela situação. A resposta que Deus deu para Elias foi que, para ele sair daquela situação difícil, ele precisava ter uma vida com propósito. Depois de tratar a alma do profeta, o Senhor fez Elias contemplar novamente o propósito do seu ministério. E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Hazael rei sobre a Síria. 1 Reis 19 e 15. Depois de recuperar sua autoestima e motivação, Deus lhe outorgou uma nova missão. Elias foi curado pelo Senhor para depois prosseguir com o seu ministério. Olha, acreditar que temos uma missão de vida é de fundamental importância para vencermos a depressão, pois isso nos faz sentirmos significativos, importantes, valorizados. Ter valor nesse momento nos faz seguir adiante, ter uma missão, ter um objetivo, ter uma razão para viver. Porque a pessoa, quando está com depressão, ela perde a vontade de viver, ela procura uma razão para viver e não encontra. Então, quando você tem uma missão de vida, é muito importante para que você siga em frente. Por isso, o nosso comentador sabiamente nos coloca aqui: depois de tratar a alma do profeta, o Senhor fez Elias contemplar novamente o propósito do seu ministério. Então nós precisamos, na nossa vida, buscar entender, compreender qual é a nossa missão, para que nós tenhamos um motivo para viver, para não perdermos o motivo, para não perdermos a motivação de vivermos. O que pode nos ajudar a evitar a depressão? Conhecer a Deus. Isso é de fundamental importância. O fato de saber que o Pai nos ama e está sempre conosco nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida sem nos desesperarmos. Também traz alívio para a alma daqueles que já se encontram em tratamento. Todos nós buscamos aceitação, amor e aprovação de alguém. Quando isso não acontece, nós sofremos muito. Por isso que é de fundamental importância acreditarmos que somos aceitos, que somos aprovados, que somos amados por Deus, para termos a alegria, a vontade de viver. Nós buscamos aceitação, afirmação, nós buscamos amor de alguém.
E isso nos faz sentir vontade de viver. Quando nós buscamos isso em Deus, é melhor ainda, porque nós temos a certeza de que Ele jamais vai nos desapontar. É importantíssimo que a pessoa que esteja com sintomas ou que já esteja em tratamento da depressão entenda que Deus a ama, que ela é aceita por Deus, que ela é valorizada por Deus, que Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário porque Ele a ama, porque essa pessoa tem muito valor para Deus. Somente através deste conhecimento de Deus, essa pessoa vai superar essas dificuldades que a depressão impõe sobre a pessoa. Ler a palavra de Deus. A Bíblia penetra no íntimo do ser. Vai até as juntas e medulas, trazendo à tona o que está em nosso íntimo. A leitura bíblica é um bálsamo capaz de aliviar toda dor. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Não há poço tão profundo que Deus não possa alcançar por intermédio da sua palavra. Como a leitura da palavra de Deus pode ajudar alguém que está com depressão ou com sintomas de depressão? A leitura da palavra de Deus nos leva ao encontro das promessas de Deus. Aquelas promessas que Deus fez de vida eterna, de perdão dos pecados, de estar um dia com Cristo. A leitura da palavra de Deus vai fazer renascer a esperança. Por isso que a pessoa que está com depressão ou com sintomas de depressão, é de fundamental importância que ela leia a palavra de Deus, porque ela vai ter acesso às promessas de Deus. E acesso a essas promessas de Deus vai fazer renascer nela a esperança. E essa esperança vai trazer para essa pessoa vitalidade, vontade de viver, vontade de seguir em frente. Vai trazer mais confiança, mais autoestima. A esperança nas promessas de Deus vai trazer qualidade de vida para essa pessoa. E ela vai ter acesso a essa esperança a partir do momento que ela lê a palavra e tem acesso às promessas que Deus fez através da Bíblia para o seu povo. Viver em comunhão fraternal. A igreja é como uma espécie de comunidade terapêutica. A igreja, o corpo de Cristo. A comunhão e o amor fraternal nos ajudam a enfrentar os momentos difíceis de abatimento e tristeza. Certa vez, Paulo afirmou que Deus consolou o seu coração com a vinda de Tito, 2 Coríntios 7 e 6. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. O coração abatido pode ser consolado por uma amizade verdadeira. A amizade, o companheirismo, é algo fundamental na vida de todos nós. Nós não fomos criados para vivermos só. Tanto que a Bíblia diz, lá em Gênesis, que quando Deus criou o homem, Deus olhou para tudo e viu que tudo era perfeito, e olhou para o homem e disse que não era bom que o homem vivesse só. Por isso ia fazer para ele uma companheira, uma adjuntora. Nós não fomos criados para vivermos só, estarmos rodeados de boas amizades, de pessoas confiáveis, que isso deve ser a missão de todos nós, fazermos amizade, termos bons amigos. Isso vai ajudar imensamente. Termos sempre um amigo que esteja ali por perto, que tenha uma boa palavra, que seja leal, que seja fiel, ajuda em qualquer circunstância. E se tratando da questão da depressão, ainda muito mais. Nos preenchermos de boas amizades vai trazer grande êxito para a vida de qualquer pessoa. Conclusão. Todos estão sujeitos ao sofrimento e às enfermidades. Somos limitados e muitas vezes não suportamos a perda de um ente querido, uma traição, a perda de bens materiais, e com isso adoecemos. Porém, temos um Deus que nos ama, que não nos abandona nos momentos difíceis
e deseja nos curar. Como eu já disse, é importante que qualquer pessoa, especialmente aqueles que estão com sintomas ou já com diagnóstico de depressão, entenda que Deus os ama, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário porque Ele nos ama. Sentir-se amado vai fazer a pessoa se sentir valorizada, e isso vai dar ânimo para que ela vença as suas dificuldades. Diante de qualquer situação difícil, o melhor remédio para qualquer pessoa é entender que ele é amado e amada por Deus, o que é mais importante de tudo. Nós vemos agora as perguntas. Eu acredito, claro, que você, professor, vai fazer o estudo das perguntas e interagir com os seus alunos. Portanto, eu não vou me deter nas perguntas e nós ficamos por aqui dizendo que você pode ficar por dentro dos conteúdos da Escola Bíblica Dominical acessando o site www.ebdinfoco.com, e lá você vai encontrar uma diversidade de material que vai ajudar você na sua Escola Bíblica Dominical. Nosso muito obrigado, que Deus em Cristo nos abençoe, paz e bem a todos, em nome do Senhor Jesus.